Vida e Saúde começando na sua tela, seja bem-vindo. Agora é o momento do dia para você dedicar um pouquinho de atenção ao seu cuidado e ao cuidado de quem anda na vida com você. Vem pra cá, fica à vontade porque hoje a gente vai entender que o natural tem efeito muito poderoso sobre o nosso corpo, sobre aquilo que está minando, tirando as nossas energias, as nossas vitaminas. Vem pra cá. Você tá bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Vida e Saúde. Hoje eu tenho certeza que você vai ficar aqui intrigado com a nossa conversa, porque a Renata vem, ela que é terapeuta natural e vai falar sobre parasitas. Pois é, só de ouvir essa palavra aí já me dá agonia, né? E se eu te contar que eles podem até entrar no nosso corpo, fazer mal à nossa saúde, você já vai imaginando coisas aí. Mas é importante a gente entender que o mal precisa ser visto e ser tirado. Então, a gente está aqui com a Renata Palombo, que vai falar sobre esse tema. Ela que é psicóloga, ela que é terapeuta natural e tem ajudado muita gente a viver mais feliz e melhor, né, Renata? Isso mesmo. Bem-vinda, viu? Eu que agradeço. No Claramente de hoje, Dr. César vai falar um pouquinho sobre os perigos da dor emocional, que pode chegar à automutilação. E no Boletim de Saúde, Sara Rabite traz mais notícias sobre saúde. Tem receita por aqui, olha que legal, uma receita linda, de cor maravilhosa. É o iogurte natural de manga e a Renata me acompanha nessa receita também, olha, uma receita linda. De cima você só tá vendo a manga. Eu quero mostrar aí de frente, não dá pra mostrar de frente não? Lá, olha só. Lindíssima, belíssima e cor. Quando a gente vê algo assim que tem uma cor natural bonita, isso significa muita possibilidade de saúde pra gente, né, Renata? Isso mesmo. Tá certo. Olha, a gente começa esse programa aqui refletindo em Gálatas 2:20, que é o verso do nosso devocional Amados, aqui do pastor Cândido Gomes. E ele diz o seguinte, o texto de Paulo, né, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sei que muitas vezes a gente tenta resolver a situação do nosso jeito. E a gente se sente pequeno, impotente, quando Cristo vive em nós, quando Ele habita no nosso ser, quando Ele muda as nossas intenções, é possível vencer gigantes. Então, olha, meu desejo e a nossa oração aqui no Vida e Saúde hoje é para que você possa permitir, que você possa querer essa vivência com Cristo descrita aqui nesse verso de Gálatas, tá bom? Que Deus nos abençoe. É Vida e Saúde começando, 30 segundinhos é para você se arrumar aí no sofá, parar tudo que está fazendo para prestar atenção nesse assunto aqui do Vida e Saúde e a gente já volta. Muito bem, vamos falar de desparasitação. Vamos falar de parasitação primeiro, porque hoje em dia, Renata, é difícil esse assunto até no consultório médico. Tem muita informação nas redes sociais, na internet, mas pouco se fala, né? Quando a gente faz uma consulta, isso é um assunto que acaba ficando secundário ali. E é muito importante sua presença aqui para nos ajudar a entender o que é que envolve essa história de convivermos com organismos que não são benéficos para a nossa vida, para a nossa saúde. Acho que é importante a gente entender o que são os parasitas, né, Renata? Sim, com certeza. Acho que para falar de desparasitação, a gente precisa entender primeiro o que são os parasitas. De uma forma bem simples, parasitas são todos aqueles seres vivos que, para sobreviver, eles precisam se hospedar em outros seres vivos. Então, sempre que um parasita está hospedado num ser vivo, ele vai se alimentar daquele outro ser vivo para poder sobreviver. E no senso comum, muitas vezes as pessoas pensam que parasitas são apenas vermes, né? Mas os parasitas, eles são também bactérias, fungos, né? E até mesmo vírus.
porque são seres vivos que estão dentro do nosso organismo e que se alimentam da gente para conseguir ter uma sobrevivência. Por exemplo, a H. pylori é uma bactéria e ele pode ser considerado um parasita. Olha, nunca tinha pensado desse jeito. Sim, e hoje a gente vê muitas pessoas com H. pylori, com gastrite, né? Um outro parasita que é muito comum é a Cândida. A Cândida é um fungo e muitas pessoas têm candidíase e é causada por um parasita. Então é bom a gente ter ampliar, né, esse olhar que parasitas não são só vermes, são fungos, bactérias e até mesmo vírus. Quando a gente pensa em parasitas só como os vermes, aí a gente fica meio que só ali no intestino, né? E os parasitas podem existir, na verdade, em qualquer parte do nosso corpo. Exatamente. Os parasitas, eles podem estar em todas as partes do nosso corpo, inclusive os vermes. A maior parte dos vermes, eles ficam mesmo alocados ali no nosso intestino. Mas existem vermes também que eles conseguem transitar pelo nosso corpo, né? Um verme, por exemplo, que é bem... um parasita, né, que é bem conhecido, é aquele que fica no cérebro, a tênia, né? Então, pode ficar no cérebro, nos olhos, no pulmão, mesmo os vermes. Que coisa louca, né, gente? É estranho falar desse assunto, mas necessário. Agora, a gente precisa entender como é que esses parasitas, porque a gente até convive com alguns e pode até fazer um consórcio, no caso das bactérias, por exemplo, do intestino, a gente precisa de bactérias para ajudar até no processo de digestão, só que a gente precisa delas em equilíbrio. Já os vermes, a gente não pode ter esse consórcio, querendo que eles fiquem dentro da gente para ter algum tipo de vantagem. Vantagem a gente não vai ter, mas também se isolar 100% dos vermes é impossível. Legal, né? você falar disso. No mundo, só se a gente vivesse num mundo estéril. Então, a gente sempre vai estar em contato com esses parasitas. Por que eu estou falando sobre isso? Que eu acho que é interessante você falar, porque durante a pandemia a gente ficou um pouco mais assim, alerta e atento e cuidadoso com a lavagem de mãos, com o uso de máscaras, com esterilizando os ambientes, sapato, né, tirando. Gerando, inclusive, talvez uma certa neurose com esse cuidado. A gente demorou um pouquinho para, tirar a máscara. Quando tirou, eu lembro da insegurança. Nossa, agora eu estou sujeito a essa troca, né? Muito mais assim... Ficou mais diante da nossa consciência, né? Mas algumas pessoas exageraram e é impossível vivermos livres 100% desse contato, né, Renata? É impossível. A gente sempre vai estar em contato com alguma coisa. Então, a ideia, é claro que a gente precisa ter, sim, alguns procedimentos básicos de higiene e alguns cuidados. Mas a gente sempre vai estar suscetível em algum momento, em alguma situação. Os vermes só entram pela boca? Como é que a gente permite a entrada para o nosso corpo? Os vermes, os parasitas, né, de uma forma geral, eles entram dentro da gente por várias vias. Eles podem entrar pela pele, bicho de pé é um parasita que você pega no contato. Picadas de inseto, né? Então, por exemplo, a elefantíase é uma picada de um inseto que dá essa doença. Pelo ar, pela respiração, mas a principal via é sim a via oral, pelas coisas que a gente coloca na boca, pelas coisas que a gente come. Então, essa é a principal via. Vamos falar um pouquinho sobre como esses parasitas prejudicam a nossa saúde? Vamos entender, porque se a gente não vai conseguir se livrar deles por completo, então isso implica que a gente vai precisar talvez conviver com alguns tipos, mas outros tipos podem trazer complicações, inclusive talvez a possibilidade de doenças crônicas, Renata? Sim, tinha, né, ela já é falecida, uma bióloga bem famosa, o nome dela é Uda Clark. Ela é uma das maiores estudiosas desse mundo dos parasitas. E ela aponta que 90% das doenças que existem são causadas por parasitas. Uau! Tiveram 90%? 90%. Inclusive, ela cita cânceres, né, que alguns tipos de cânceres eles podem ser causados por parasitas. O início ali, né, a origem deles. Então, a gente tem algumas
alguns quadros de saúde que são bem clássicos. A pessoa, né, tá ali contaminada por uma verminose, tá com alguma infecção de parasitas, então ela vai ter diarreia, vômito, febre, mas muitas coisas podem ser, né? Por exemplo, inchaço, excesso de gases, problemas na pele, quedas de cabelo, infertilidade. Existe assim, uma infinidade de doenças. A gente poderia passar aqui o dia inteiro falando da quantidade de doenças que são causadas por esses parasitas, né? Micose. Mas por que esses parasitas, eles acabam... A gente trouxe uma imagem até aqui, mostrando eles num aparelho digestivo, ali no próprio estômago, e a gente teve uma imagem ali mostrando esses vermes se alimentando de proteínas, vitaminas, de coisas que talvez a gente coma na melhor das intenções, tentando ficar forte e saudável, mas quem está se beneficiando são eles. É isso mesmo. Como que os parasitas, eles causam doenças na gente, né? Uma das formas como eu disse inicialmente, eles se alimentam do que é nosso. Então, eles comem os nossos tecidos, os parasitas que estão ali no intestino vão comer os tecidos causando feridas. Eles se alimentam também dos nossos nutrientes. Então, eles comem ferro, eles comem zinco, todos os nutrientes que a gente tem dentro da gente, eles se alimentam disso. Às vezes você está com uma anemia, você faz a reposição e não supre, não consegue recuperar. Por quê? Porque você está tomando ali ferro, mas quem está comendo aquilo são os parasitas. Olha só! Então eles adoecem a gente dessa forma, comendo aquilo que é nosso, mas eles também adoecem a gente através de toxinas, porque eles liberam toxinas. Quando eles morrem dentro do nosso organismo, isso vira toxina, e essas toxinas, elas inflamam o nosso corpo e acabam trazendo tanto doenças como alterações no DNA, por conta desse excesso de toxinas, né? Então, essas são as duas formas assim, principais que os parasitas causam doenças, ou se alimentando daquilo que deveria ser nosso, ou liberando um excesso de toxinas dentro do nosso organismo. Renata, você sabe que eu tenho assim, algumas memórias de infância de meus pais levarem eu e minhas irmãs ao médico, e sempre no protocolo ali o exame de fezes estava incluído ali nos pedidos médicos, né? Hoje em dia parece que não se pede mais. Os exames para detectar os parasitas ainda continuam sendo os clássicos, exame de fezes, um exame de sangue. Exame de sangue eu não sei se dá para detectar. O que seriam esses exames para identificar parasitas? Hoje o que se utiliza ainda é o exame de fezes, mas é um exame super difícil de fazer. Você tem que coletar fezes em vários dias seguidos, e ele não é preciso. Por quê? Porque esse exame ele vai trazer se você tem vermes dentro do seu intestino. Se você tem parasitas em qualquer outra parte do corpo, esse exame não vai detectar. Então, é um exame assim que dá, se ele pegar ali o verme no intestino, legal, vai identificar, mas ele tem uma precisão muito baixa, né? Agora, foi muito legal você falar da sua mãe, porque isso é uma coisa bem interessante também. Se a gente conversar com os nossos pais, com os nossos avós, eles sempre vão ter uma história para contar, né, de parasitas, de desvermifugação. Sim. Coisas que a gente não escuta mais hoje. Não escuta, né? Inclusive remédios naturais que os antigos usavam. Eu lembro da erva Santa Maria, se eu não estou enganada, hortelã. Hoje em dia parece que não é uma crença, essa sabedoria parece que se desfez um pouco. Sim, aonde que isso se perdeu, né? Porque, na verdade, os remédios naturais, eles são extremamente efetivos nisso. E a gente tem esse relato, inclusive dos nossos pais, dos nossos avós, de fazer uso dessas medicações e de ser extremamente efetivo. E hoje em dia a gente não se fala nisso, a gente não tem mais essa sabedoria. Então é uma coisa muito importante para a gente retomar. Resgatar. Em contrapartida, nós temos medicamentos, talvez assim, mais aprimorados para fazer essa desparasitação, certo? As medicações que a gente tem hoje são desvermífugos, né? Eles são vermífugos. Eles vão trabalhar em cima dos vermes. Então, essas medicações, elas têm uma efetividade, elas são boas, sim,
Mas a gente precisa pensar assim, ela vai atuar só no verme que está no intestino, e ela, por ser uma medicação, uma droga, ela também vai ter os efeitos colaterais. Vai. Então, vai atacar o fígado, o rim, o estômago. Então, como qualquer medicamento, né, sempre tem um efeito colateral dele. E é interessante que a gente compra um medicamento para verme e se você vai lá, assim, sem uma queixa específica e vai na farmácia e pede, porque dá para comprar sem receita, os medicamentos, o mesmo medicamento, dependendo da dosagem, você vai atacar diferentes tipos de bichinhos. Eu vou chamar de bichinhos aqui, dos diferentes tipos de parasitas. Uhum. Então, se eu tomar só uma dose, se eu tomar 3 doses ou por vários dias, isso vai... Isso tem implicações, poxa, porque eu posso estar gastando dinheiro, posso estar tomando remédio sem nenhum tipo de benefício. O que eu costumo dizer é que, assim, entre não fazer nada e tomar essas medicações pelo menos uma vez ao ano, é melhor tomar essas medicações pelo menos uma vez ao ano. Mas se você tem a oportunidade de fazer ali uma desparasitação natural, com medicações com alimentos, com ervas que vão abranger uma quantidade maior de parasitas, e vão te dar uma qualidade de vida melhor, né, sem efeitos colaterais, é preferível. Então, é sempre bom escolher essa forma. Por exemplo, o antibiótico, ele mata bactérias, mas ele vai matar as bactérias, que são parasitas. O tratamento para H. pylori é antibiótico, vai matar, mas ele também vai matar as bactérias boas. Então, é muito melhor você usar, de repente, aí uma medicação natural, que vai te trazer o mesmo resultado, porém sem os efeitos colaterais. Renata, me fala, tá na modinha esse assunto, muita gente tem visto protocolos aí pela internet, resolve, tem perigo, porque tem programas que são sugeridos assim por pessoas que não são da área. Você é uma terapeuta, você estuda, você vai a fundo, faz aí, se prepara. Mas tem gente falando só por conhecimento de causa. Eu fiz, deu certo para mim e hoje o virtual ele se tornou meio que um médico. Funciona, tem riscos e aí depois eu quero que você fale sobre a desparasitação natural. Existem vários protocolos, como você acabou de dizer, hoje acabou virando uma moda, né? Então, tem muitos tipos de protocolos hoje, tem protocolos com tinturas, protocolos com óleos essenciais, tem protocolos com medicações alopáticas, todos eles têm sim uma eficácia, né? O que eu uso para mim e o que eu gosto de indicar para os meus pacientes é uma desparasitação 100% natural. Eu trabalho somente com as ervas, em forma de chás e também com a alimentação. Uau! Então, é possível fazer uma desparasitação natural? Sim, é possível. Bom, tem gente que está perguntando o seguinte, a gente acaba com tudo que... Você falou que a maior via, né, de entrada, né, desses parasitas é via oral. Boca, mão na boca, às vezes uma mão sem lavar, às vezes uma contaminação cruzada, copos, os alimentos que às vezes podem carregar, né, porque se cai um alimento no chão que não foi bem higienizado, enfim, até o próprio cultivo pode ser propício para um intruso, né? Sim. Um agente patogênico, uma parasita. Se é via oral e se vai para o intestino, estômago, intestino, como é que esses parasitas vão para outras partes do corpo? Eles transitam pelo sangue e hoje a gente tem um problema muito grave também, que é a permeabilidade do intestino. Quando o nosso intestino, ele deveria ser impermeável. Quando não passa, é impermeável, Isso. Né? Tá. O nosso intestino deveria ser impermeável, não deveria passar as coisas para o resto do corpo, mas hoje, pelo nosso estilo de vida, pela alimentação que a gente tem, excesso de açúcar, excesso de fritura, glúten, o nosso intestino ele vai formando uns buraquinhos, ele vai ficando com uns buraquinhos. Essa também é uma das vias para esses vermes, esses parasitas saírem do intestino e migrarem para outras partes do corpo. Então, eles podem migrar para o pâncreas, eles podem migrar para o fígado, eles podem migrar para o coração, para o pulmão, dessa forma que eles transitam dentro da gente, pelo sangue.
Agora, Renata, todo mundo escutando a gente agora e assistindo aqui e vendo você falar, começa a ficar igual conversar sobre piolho, né? Piolho é um parasita. Piolho é um parasita, mas quando a gente fala de piolho, na hora você sente vontade de coçar. Não tem nada a ver. Então, todo mundo assistindo a gente, nossa, será que eu tô com algum parasita no pulmão, no meu coração? Como é que a gente sabe para fazer? Então, são exames ou tem sintomas? Não dá para saber. Não tem nenhum Mas exame. eu posso relatar pioras na minha saúde. Você é terapeuta natural. E eu posso chegar para você com uma queixa completamente, na minha cabeça, né? Não relacionada a parasita, que você vai perceber. Isso pode ser parasita. Exatamente. Não existe nenhum exame que vai detectar. A detecção, ela é clínica, ela é empírica. Se você está, de repente, é uma pessoa ali que... Eu vou dar um exemplo de como eu sou psicóloga, vou dar um exemplo de saúde mental. Fala, porque, ó, uma coisa que parece que não tem nada a ver, Parece gente. Parasita com saúde mental. Fica esperto. Tem algumas espécies de vermes, eles se alimentam de serotonina, que é Que ladrão! neurotransmissor que está dentro do nosso organismo. Então, quando você tem um parasita se alimentando disso, você pode ter uma depressão, um transtorno de ansiedade. E aí você faz tratamento, toma antidepressivo e nunca melhora. Isso é um sinal vermelho para que você pense, bom, se eu estou tratando e não está melhorando, pode ser um parasita. Então, acaba sendo ali a identificação das doenças de uma forma mais empírica, né? Um olhar clínico, de você ver, poxa, a pessoa está queixando de gases, está inchado, está tomando remédio para depressão e não melhora, está fazendo suplementação de ferro e está sempre anêmica, está fazendo suplementação de vitaminas e o cabelo está caindo, a unha está enfraquecida, será que não tem ali um verme, alguma coisa se alimentando desses nutrientes? E por isso você não está conseguindo se restabelecer, né, encontrar a cura. Então, é um sinal vermelho. Eu penso, talvez, que a medicina devia até usar os parasitas como primeira hipótese. Não, eu estou aqui doenças, pensando né? o seguinte, você recebe gente lá com queixas variadíssimas, né? Tanto no consultório, né, psicológico, quanto na terapia natural. E, na verdade, você não precisa nem pensar muito sobre se vai desparasitar ou não, porque ela trouxe um dado aqui interessante, gente, e isso inclui a mim e a você. 90% dos nossos problemas de saúde, das nossas doenças, podem ser causadas por parasitas. Então, a desparasitação seria um benefício, até porque, a gente vai falar disso já já, mas se você usa algo natural para determinado problema específico, os benefícios são em outras áreas também. Não vai tratar só o parasita, ou não vai só acabar com o parasita, ele vai me trazer benefícios. O ideal, Teru, seria que nós desparasitássemos pelo menos uma vez ao ano. Tá. O mínimo. Se você mora, de repente, numa região rural, tem animais de estimação dentro de casa, pode ser necessário até desparasitar 2 vezes ao ano. E doenças graves, né, como doenças autoimunes, cânceres, também pode ser necessário uma desparasitação mais intensa. Você que está aí animado com esse assunto, está aí pensando em 1000 possibilidades, a gente precisa encarar o problema de frente, entender tudo que envolve. E ela está sendo até suave aqui, porque tem gente que mostra uma imagem assim, mais assim, dura. Por quê? Porque encarando essa realidade, a gente vai entender que a gente precisa tomar uma atitude. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar no bloco seguinte. Hoje aqui, a gente vai fazer um intervalo rápido para voltar falando sobre esse assunto. Enquanto a gente faz o intervalo, vai lá no Instagram, vamos trazer o Instagram dela? @espaçogestos. Tá? Do jeito que tá aparecendo aqui, olha, espaço sem ser cedilha e gestos com 2 T's. Vai lá, manda um oi para Renata. Renata, eu tô te vendo no Vida e Saúde, me ajuda, por favor. Manda um oi, começa a seguir ela. E a gente vai falar mais aqui sobre se é difícil, se é complicado, como é que é feita essa desparasitação natural e o que você vai precisar para ela, tá bom? Ainda hoje tem claramente aqui, com o Dr. César falando sobre automutilação, tem boletim de saúde com Sara Rabite e tem iogurte natural de manga, receita linda, que é uma receita, inclusive, do seu protocolo, né, Renata? Sim. Ó, então você já viu que o protocolo não é de todo assim só terapêutico, você vai ter também, vai curtir na cozinha um pouquinho. A gente volta já.